Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Hoje, sexta-feira, mais ótimo ainda, não é verdade? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. E ó, todo de verde. Afinal, está aqui o secretário do Verde de Campinas, Rogério Menezes. E com ele a gente vai fazer o Visão Geral de hoje. Secretário, muito obrigado aqui pelo fato de estar aqui para nos dar a entrevista. E ó, em sua homenagem, todinho de verde, viu? Eu que agradeço e começo cumprimentando você pelo trabalho desenvolvido aqui no Visão Geral. Muito obrigado, secretário. Gente, quando nós falamos assim em preservação de meio ambiente, a gente fala em verde, vem à cabeça da gente, muitas vezes, só lá aquelas matas, vamos preservar as matas e tal, mas o verde engloba tanta coisa, é um mundo verde, não, secretário? Sem dúvida, o moderno conceito de desenvolvimento sustentável, ele é a visão que preconiza que as questões ambientais têm que ser tratadas junto com as questões sociais e econômicas. Então, quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos dando a base saudável para que o desenvolvimento econômico e social aconteça. Muito bem. Gente, eu vou falar um pouquinho do currículo aqui do secretário Rogério. Vocês vão ver que currículo, ó. Ambientalista, graduou-se em Oceanografia e é mestre em Ciências, Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Marília, secretário do Meio Ambiente de Diadema, vice-presidente do Comitê de Bacias Aguapeí Peixe, é isso? Isso. Olha só. Coordenador de Recursos Hídricos e secretário adjunto da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo, coordenador adjunto do Fórum Nacional de Comitês de Bacias. É secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas desde 2013. E presidente nacional, como é que se pronuncia aqui, secretário? É ANAMA. ANAMA. ANAMA, ANAMA. Associação que reúne os gestores ambientais dos municípios. Tua vida inteira é ligada, então, a esse segmento. Olha, a gente está na gestão ambiental há 20 anos, ininterruptamente, ocupando cargos em várias prefeituras e no governo do estado. Essa experiência acumulada nos faz hoje estar à frente da Associação Nacional que congrega, que reúne os órgãos gestores municipais de meio ambiente. Olha. Secretarias de meio ambiente, nem sempre, às vezes Sim. é uma coordenadoria, é Sim. um departamento de meio ambiente, varia de cidade para cidade. Mas hoje a gente tem essa tarefa de liderar as questões ambientais ligadas aos municípios, né, e representá-los em âmbito nacional. Muito bem, secretário. Até os olhos são verdes, né, secretário? Para combinar aí com a atividade. Secretário, oceanógrafo, não é isso? Eu queria muito falar sobre isso. Aliás, um dia, se você quiser vir aqui para falar somente sobre isso, é uma coisa assim, misteriosa. Eu adoro, né? Embora não seja aqui o mote da nossa entrevista, mas explorar o oceano deve ser uma coisa maravilhosa, né? A oceanografia, ela é uma ciência muito bonita, realmente. E o Brasil, ele exporta oceanógrafos. Pouca gente sabe disso. A gente tem oceanógrafos formados no Brasil. Eu, particularmente, me formei na Universidade do Rio Grande, lá próximo à Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Mas existem vários cursos hoje de oceanografia no Brasil e oceanógrafos formados no Brasil, e muito bem formados, por sinal, que fazem pesquisas e atividades na área ambiental pelo mundo inteiro. Eu sei aí de colegas meus aí que estão em mais de 15 países espalhados pelos Estados Unidos, pela Europa. O oceanógrafo brasileiro é muito bem visto. E você já desenvolveu trabalho nessa área especificamente? Eu fiz a minha tese de mestrado com ecologia de peixes oceânicos. Eu estudei idade, alimentação e crescimento do espadarte. Chiphias gladius é o nome da espécie, Chiphias gladius, na plataforma continental do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, embarcando em atuneiros japoneses, fazendo embarques nos 4 estações do ano, coletando espinhos, coletando estômagos, para estudar a alimentação desses animais e, com isso, orientar a pescaria, a utilização de isca adequada.
Então, estudos de biologia pesqueira, que a gente chama, né? Isso foi a minha tese de mestrado, mas eu posso te dizer que eu sou um oceanógrafo que abandonou praticamente a profissão, porque eu vim, depois da oceanografia, entrei na gestão ambiental e de recursos hídricos, e nessa área eu estou trabalhando há 20 anos. Bom, está sempre ligado à natureza, né? Isso é muito, muito importante. Bom, secretário, vamos lá. Há pouco aqui no café, na televisão, eu lhe disse que a sua secretaria é uma das secretarias que precisam realmente fazer o presente pensando no futuro, como imagino esteja sendo feito em Campinas. Como é que nós estamos na secretaria? Olha, houve por decisão do prefeito nessa gestão passada e agora continua esse processo nessa gestão, um fortalecimento muito grande da área ambiental em Campinas. Nós assumimos em 2013 e não havia sequer os planos previstos na legislação. A legislação federal prevê, por exemplo, o Plano do Verde da Mata Atlântica. A legislação municipal previa o Plano de Recursos Hídricos. A Lei Nacional de Saneamento prevê o Plano de Saneamento. Todo esse planejamento ambiental, até 2013, não havia. E nós, de pronto, arregaçamos as mangas, o prefeito autorizou a contratação de muitos técnicos para a área ambiental e começamos então a fazer esse planejamento. Hoje a gente tem toda a questão ambiental, de saneamento, da água, do verde, de educação ambiental, planificada com o horizonte de 2026. Então, um planejamento de 10 anos para frente. O que tem que ser feito, onde, como, quanto custa, o que a gente vai fazer primeiro, o que deve ser priorizado. Isso é um dos ganhos silenciosos, é uma coisa difícil de a gente demonstrar para a sociedade. Mas hoje é possível a gente entrar no site da prefeitura e baixar, fazer o download de todo esse planejamento ambiental, que é realmente modelo para o Brasil hoje. A gente tem sido muito procurado nessa área, um avanço muito grande também na proteção animal. Foi implementado um departamento de proteção e bem-estar animal, que é uma coisa que com tem o estatuto, feito... inclusive, que a gente vai falar daqui a pouquinho. dos animais, que recentemente o prefeito Jonas Donizete sancionou e que agora é lei municipal, vai estar nesse próximo mês sendo regulamentado, né? Mas o fato é que hoje a gente sabe exatamente o que precisa ser feito, com uma visão regional, inclusive, estamos articulando essa questão dos corredores ecológicos, dos parques lineares, inclusive para que tenham continuidade para além do território de Campinas e se estenda a toda a região metropolitana. Secretário, pela experiência que a gente falou aqui, né, pelo seu currículo, trabalhando aí em vários órgãos ligados ao verde, como é que você encontrou Campinas? Porque você está lá há 4 anos, já fez 4 anos e pouco, né? Você começou com o Jonas, já desde o começo. Como é que estava a secretaria? Olha, a secretaria, ela era uma secretaria que praticamente tinha apenas um departamento. Ela era um órgão de licenciamento ambiental. Então, ela não era uma secretaria que se preocupava com o planejamento ambiental da cidade ou que tinha um fortalecimento técnico maior que desse conta de fiscalizar, de implementar o Fundo de Meio Ambiente. Então a gente encontrou uma política ambiental com uma visão setorial, que eu chamo. Porque a visão moderna não é colocar o meio ambiente como um setor, como mais uma área, mas o meio ambiente permeando a variável ambiental, perpassando todas as áreas da gestão pública. E hoje a gente conseguiu alcançar esse patamar. A gente discute, por exemplo, o que vai ser o futuro do transporte urbano em Campinas para reduzir as emissões de carbono com o secretário Carlos Barreiro. A gente discute as diretrizes da educação ambiental com a secretária de Educação. A Secretaria do Verde elaborou o Plano Municipal de Saneamento em 2013. Esse plano está no papel? Não. No primeiro governo Jonas foi investido 460 milhões em saneamento, é uma das cidades do país que mais investiu em saneamento e agora acaba de receber mais 415 milhões de reais para investir nos próximos anos. Por exemplo, a Sanasa, ela não faz nenhum projeto sem passar pelo crivo da Secretaria do Verde. Nenhum projeto. Todo projeto público ou privado, ele tem que ser obrigatoriamente, pela legislação, submetido ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é dividido em 3 fases. A emissão da chamada licença prévia, que atesta a viabilidade de você fazer aquele empreendimento naquele determinado local. Tem a licença de instalação, que é a autorização para você iniciar a obra.
e a licença de operação, que é para você abrir aquele prédio ou aquele empreendimento que você fez, para ver se foi cumprido rigorosamente tudo que foi exigido, pelos técnicos. Agora, e o que já estava pronto, também existe a fiscalização e a obrigação de se adequar às novas diretrizes? Sem dúvida. A gente observa um avanço na fiscalização ambiental que eu gostaria de chamar a atenção. Quando nós entramos em 2013, a gente tinha 7 fiscais e nenhuma multa ambiental emitida em Campinas. Todo mundo dentro dos conformes. Não era bem o caso, mas o que acontecia era que os fiscais ficavam em atividades administrativas e não havia a implementação da fiscalização, colocar os fiscais na rua. Entendi. Então essa diretriz foi dada por nós no começo de 2013 e nesses 4 anos e meio nós aplicamos 4,5 milhões de reais em multas. Nós não gostaríamos, Alberto, de aplicar nenhuma multa. Não tenho prazer nenhum de aplicar multa, né? Não é uma visão arrecadatória. Mas o que acontece é agora a gente percebe uma mudança de comportamento, porque vê que realmente é sério, que existe a fiscalização. A gente utiliza muito as pessoas, mas como eles viram que eu fiz isso? Não tinha ninguém aqui, o fiscal não estava no campo. A gente utiliza imagem de satélite. A gente utiliza aquelas imagens que a prefeitura conseguiu fazer há 2 anos, de sobrevoo da cidade inteira. Então, quando a gente olha uma imagem de satélite atual e compara com aquelas imagens anteriores, a gente percebe que um determinado fragmento de floresta ou uma determinada vegetação num terreno desapareceu dali. E a gente vai lá a campo e faz a autuação. Qual é a multa mais comum, secretário? A multa mais comum é empreendimentos que estão em obras sem licenciamento ambiental e também a supressão de árvores sem autorização, principalmente árvores isoladas. Porque assim, é preciso entender, mas o terreno é meu, a casa é minha, eu posso suprimir, eu não quero mais essa árvore. Mas acontece o seguinte, a casa é sua, o terreno é seu, mas a árvore é um bem ambiental. A soma das árvores que estão nos terrenos públicos e privados garante a qualidade do nosso ar, garante o microclima da cidade. Então, não se pode, mesmo sendo um terreno seu, uma propriedade sua, retirar a arborização sem prévia autorização. Aí você vai receber a autorização e vai ter que compensar. Se for uma árvore nativa, a compensação se dá de plantio de 25 mudas de árvores para cada árvore adulta retirada. Se for uma árvore que não é nativa, a gente chama de exótica, a compensação é 15 árvores para cada árvore retirada. Tem casos que não precisa compensar, se for uma exótica invasora. Existem espécies que atrapalham, que a gente fala, olha, está tudo verde, mas você vê que só uma espécie, ela domina tudo e impede que as outras cresçam. A leucena, por exemplo, é uma exótica invasora. Nesse caso, quando você retira uma árvore dessa, você está fazendo um bem ambiental. Bem ambiental. Então você tira uma e planta só uma no lugar. Aliás, aqui a gente entrevista muitos vereadores, né? E eles dizem que uma das maiores solicitações é pedir para tirar uma árvore que está em tal lugar. Então, a secretaria deve receber vários pedidos de vereadores, né? Quando está em área privada, a solicitação é a Secretaria do Verde. Quando está em área pública, numa praça ou na calçada, que a maior parte das demandas é retirar a árvore que está na frente de casa, na calçada, porque, Alberto, as pessoas, elas gostam da árvore, principalmente no calor, quer estacionar o carro debaixo, mas depois esquece disso. E, às vezes, a queixa que a gente ouve mais é assim, secretário, mas ela entope a minha calha, né? Dá para dar uma subidinha com a escada, com muito cuidado para não cair da escada, limpar a calha. A árvore renova o oxigênio do ar, ela é importante para manter o microclima da cidade de forma mais agradável. Então a gente precisa entender esse papel. Ela muitas vezes tem pequenos frutos, atrai até uma avifauna hoje, que é muito abundante na nossa cidade. Cada vez mais a gente está tendo fauna voltando, os pássaros voltando, né? Então a gente precisa... Já foi a terra das andorinhas, né? Exatamente. E quando a gente tem uma árvore que está na frente da calçada, aí o assunto é do secretário Paulela, Secretaria de Serviços Públicos. Muito bem. Aí o requerimento é para ele e a fiscalização, se cortar sem autorização, também. Bom, já deu para perceber que é uma delícia falar com o Rogério aqui, pelo conhecimento que ele tem, né? Pela cultura que tem.
Mas se eu não entrar nos assuntos que nós preparamos para falar aqui, não vai dar tempo, tá certo, secretário? Mas isso é bom, porque aí a gente renova o convite para que você volte e a gente fale de tantas outras coisas aqui. Vamos falar dos resíduos sólidos de Campinas. Todo resíduo sólido da cidade vai para Paulínia ou não? Os resíduos sólidos que vêm das residências, que são o nosso lixo, né, do dia a dia, ele hoje é coletado um total de 1.100 toneladas dia, mais praticamente 1 quilo por habitante por dia, e ele hoje está indo para o aterro da Estra em Paulínia, né? E existe uma tratativa para mais algum tempo de uso do aterro Delta, que esse assunto é pilotado pela Secretaria de Serviços Públicos. Mas existe mais resíduos. Existem resíduos, por exemplo, da construção civil. No total, nós vamos passar de mais aí 3.000 toneladas. Então, no total, quando a gente fala de resíduo sólido, aí o volume é muito maior, supera as 4.000 toneladas dia. É muita coisa. Nós não temos lixões mais, né, secretário? Não, lixões de forma alguma. Né? Não temos lixões. E o aterro Delta hoje, ele está praticamente encerrado, né? E existe uma parceria público-privada em construção. A prefeitura, com o dinheiro que ela gasta hoje para levar até o aterro da Estra, em Paulínia, ela vai propor para as empresas privadas, em consórcio, fazer o investimento de uma central integrada de gerenciamento de resíduos sólidos, onde a gente vai ter compostagem, geração de energia, reciclagem dos materiais recicláveis, em articulação com as cooperativas de catadores. Esse trabalho está prestes a ser lançado pela Secretaria de Serviços Públicos e Campinas vai, então, implantar na região do aterro Delta essa nova formatação, essas novas tecnologias. Secretário, eu não sei nem como é que se chama, eu vou usar o nome de caçamba plástica, não sei, que ficam nas ruas de Campinas. Qual que é o nome técnico disso? Os coletores? Coletores. De materiais recicláveis, ou aquelas... Não, aquelas que você... Aquelas caçambas que... É caçamba mesmo, né? Isso. Aquelas que... Elas pagam estacionamento, secretário? Porque é o seguinte, elas estão estacionadas em várias... A gente não consegue estacionar devido a essas caçambas. Elas não pagam estacionamento, não, né? Eu pergunto, aquilo trouxe para a cidade um benefício muito grande, não? Trouxe um benefício importante. O secretário Paulela nos apresenta sempre o resultado desse trabalho e que às vezes as pessoas não se lembram, porque a gente acaba se acostumando e esquecendo a realidade anterior. Qual que era a realidade anterior? O lixo na rua ali, espalhado na calçada, o cachorro vai lá, rasga, né? Ou muitas vezes as pessoas mexem para pegar um outro material que interessa, que está misturado na matéria orgânica. Isso causa um transtorno, mosca, problema de saúde pública. Esse é um assunto da Secretaria de Serviços Públicos, mas eu converso bastante com o Paulela sobre isso, sobre os resultados que já se obteve com a implantação. É lógico que todo modelo tem alguma perda. A perda de algumas vagas de estacionamento, né? Sim. É um lado, a gente está olhando pelo lado da perda. E o lado do ganho? A limpeza pública, o controle de doenças, não deixar... E o povo está respeitando ali só mesmo o orgânico? Olha, você sabe que essa questão ambiental, ela passa muito pela questão cultural e de mudança de comportamento, Sem né? dúvida. Às vezes, por mais que você oriente e tudo, há uma certa mistura. Mas tem que prosseguir, porque a mudança ela só vai se dar na consciência das pessoas. Então, o que a gente orienta? O orgânico, aquele resíduo que colocado ali, né? A coleta do resíduo chamado seco e reciclável, ela é feita em dias alternados, separadamente, cobre quase toda a cidade. E isso vai para cooperativas de catadores, tem outra destinação. Sem dúvida. Às vezes acontece até que as pessoas, a gente tem observado, o secretário Paulela fala isso, que o pessoal passa às vezes na frente da prefeitura. Na noite, passa com um caminhãozinho, muitas vezes coletando alguma coisa mais nobre e tal, e a prefeitura coleta o restante e leva para as cooperativas. Essa consciência é maravilhosa. Eu vejo no condomínio onde eu moro, toda terça-feira passa a coleta desses recicláveis e é muito interessante, porque a gente tem que fazer isso aí, nós temos que ter essa consciência. Nós falamos há pouco aqui sobre o estatuto dos animais, né? Eu queria entender o que tem a ver o estatuto com a Secretaria do Verde.
Olha, a Secretaria do Verde, ela foi toda reorganizada em 2013, no primeiro ano do governo Jonas Donizete, e nós criamos um departamento de proteção e bem-estar animal, porque antes de 2013, a preocupação com os animais era uma preocupação apenas das organizações não governamentais de protetores dos animais, que faziam um trabalho sem apoio da prefeitura municipal. O poder público se distanciava desse assunto e deixava os animais, que muitas vezes são atropelados, são abandonados, são vítimas de maus tratos, apenas dependendo do trabalho voluntário dessas entidades da sociedade civil. Com um compromisso assumido no ano 2012, durante a campanha eleitoral, começou-se a implantar, então, políticas de proteção animal. Foi criado um departamento e hoje existem investimentos da ordem de 2 milhões de reais com dinheiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente em várias políticas públicas. Vou dar um exemplo. Nós temos em Campinas o Castramóvel. O Castramóvel é um ônibus adaptado com toda a equipe de veterinários, de auxiliares dos veterinários, que vai bairro a bairro. Já fizemos quase 10 mil castrações. Além da castração, faz a microchipagem, põe um chip no animal, vacina o animal para 10 doenças e esse animal, isso gratuitamente, esse animal é levado pelo seu proprietário para sua casa. E isso é muito importante. Por que é importante? Porque a hora que um animal, por exemplo, escapa da sua residência, ele está microchipado. Então basta passar o aparelho, ler o microchip, a gente já sabe o cadastro do animal e tem condição de levar o animal de volta à sua residência. Então uma série de preocupações que não se tinha e que hoje existe e é uma realidade em Campinas, as políticas de proteção e bem-estar animal. Quem está te mandando um abraço aqui, Tiago Ferrari. Manda um abraço pro professor Rogério, professorzão. Tiago Ferrari esteve aqui comigo, ele é o presidente da Mata Santa Genebra, esteve aqui essa semana falando, gosto muito do Tiago, né? Tá te mandando um abraço aqui. Grande professor, hein? O Tiago está dinamizando em muito a gestão da Mata de Santa Genebra, da Fundação José Pedro de Oliveira. A mata é uma das principais áreas verdes da cidade, que merece todo o nosso respeito, e mais do que a preservação, ela faz um trabalho, esse trabalho que eles estão fazendo lá e que agora está sendo intensificado, de educação ambiental, fortíssimo. Hoje a mata é o principal centro de educação ambiental do nosso município. Então, um forte abraço para o Tiago Ferrari, que é nosso parceiro, nós estamos trabalhando junto no corredor ecológico da Mata de Santa Genebra. O corredor ecológico? O corredor ecológico, ele é o restabelecimento das conexões entre diferentes áreas verdes. Porque a área verde, não basta você preservá-la. Você tem a Mata de Santa Genebra, você tem a mata, aquele matão, né, de Cosmópolis, você tem outras manchas verdes importantes, áreas geralmente de Mata Atlântica, no nosso município e na região, mas eles precisam ser interconectados, recuperando a mata na margem dos córregos e dos rios, para que os animais possam transitar e possa ter um fluxo genético, eles possam reproduzir, trocar genes, aumentar a diversidade biológica nessas matas. Até porque são os animais que vão comer os frutos e vão dispersar as sementes, fazendo com que haja um restabelecimento da vegetação em outras áreas que estão degradadas. A gente eu falava muito, né, quando era garoto, que os passarinhos faziam isso, né? Pegavam os frutos e tal, e eles ajudavam a fazer com que a floresta crescesse cada vez mais. Faziam e fazem, né? Recentemente, na Mata de Santa Genebra, né, foi avistada lá, até com filhote, né, uma onça. Sim, então, nós mostramos foto aqui, inclusive. Então, isso é sinal de vitalidade. É um indicador biológico da capacidade ecológica daquele sistema de dar suporte à vida. Quando a gente tem, então, predadores de topo, que a gente tem grandes mamíferos, significa que o ambiente está bem preservado. Interessante. E o Estatuto dos Animais é municipal, né? O Estatuto dos Animais é municipal, é uma lei recém-sancionada, que agora vai para a regulamentação, e que estabelece tudo que diz respeito aos animais domésticos em Campinas. Nós temos hoje cerca de 200 mil cães e cerca de 20 mil gatos nas residências dos campineiros. E esses animais
Aos poucos nós vamos microchipá-los todos, vamos fazendo o processo de controle populacional, de castração, vamos fazendo feiras de adoção para os animais que são abandonados, vamos atendendo. Hoje Campinas tem o SAMU Animal. O SAMU Animal é um serviço que fica à disposição quando a gente tem um atropelamento de animal. Ele é chamado em um atendimento de emergência. Só em casos de atropelamento? Em casos de atropelamentos, em casos de alguma violência contra o animal, que ele está ferido, ele está precisando de um atendimento de emergência. Tem um número, você sabe o número que é do SAMU? Isso é sempre pelo 156 da Prefeitura. 156 da Prefeitura. É sempre pela Prefeitura, né? Ou diretamente no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Basta entrar no site da Secretaria do Verde que você vai achar lá o Portal Animal e tem todas as informações. Olha, então você que está nos assistindo, se o seu animalzinho falar para você assim, eu quero vir para Campinas, é porque aqui tem um estatuto do animal, né, que protege mais. Secretário, vamos falar então aí do Fórum, Fórum Brasil, a partir de que data? Dia 10, 11, 12, ou seja, segunda, terça e quarta próxima. Fórum Brasil de Gestão Ambiental. O maior evento ambiental do país em 2017. Presença do ministro Sarney Filho, presença de vários secretários de Estado, inclusive o secretário Ricardo Salles, secretário de Estado do Meio Ambiente em São Paulo, vários outros, presidente da Associação Nacional dos Secretários de Estado, secretário do Paraná, e muitos outros parceiros, inclusive o prefeito Jonas Donizete, porque é um líder nacional na Frente Nacional de Prefeitos. Também haverá uma reunião de diretoria da Frente Nacional de Prefeitos nesse evento. Um evento muito grande. O que é que vai se tratar nesse fórum? Nesse fórum vai se tratar de praticamente todos os assuntos importantes hoje da gestão ambiental brasileira. Nós vamos ter desde a proteção animal, passando por saneamento, por lixo, fortalecimento dos órgãos municipais de meio ambiente, implantação e financiamento no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Enfim, não são eventos simplesmente de palestras, embora sejam abertos. Eu quero convidar aqui. O povo pode ir? Pode, é gratuito, está aberta a inscrição no site fbga.com.br, né? Já passamos aí de 3.000 inscritos e está gratuito, né? Em ritmo frenético, né? Vão ter atividades culturais, vai ter uma feira de tecnologias ambientais com mais de 60 estandes que pode ser visitado, né? E nas salas nós vamos ter muito trabalho. A gente tem, por exemplo, a eleição da Associação Nacional dos Secretários de Meio Ambiente, da ANAMA, que hoje eu presido, né? Vai ter uma nova eleição para o próximo biênio, né? O biênio 2017-2019. Estão previstos aí a presença de mais de 200 secretários de meio ambiente de todo o país. Já tem confirmado o secretário do Acre, né, de Rondônia, né, do Alagoas, da Paraíba, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e muitos de São Paulo, enfim, secretários de meio ambiente do país inteiro reunidos aqui. A ANAMA está fazendo um censo nacional. Já está com 1.000 cidades respondendo o censo de forma online. Nossa, então, com isso, a gente está mapeando toda a necessidade dos órgãos municipais de meio ambiente para fortalecer a gestão ambiental no nosso país. E como é que nós estamos? Apesar desses dias, na Noruega, a gente levar uma rasteira, né? Mas, de certa forma, até previsível, o presidente sabia até que iria acontecer, da redução dos investimentos por conta do desmatamento na Amazônia. Apesar disso, como é que nós estamos? Como é que o Brasil está? Olha, o Brasil vive um momento delicado, né? Isso já vem de alguns governos que a gente vai sentindo no Congresso Nacional iniciativas no sentido de reduzir a rigidez das legislações. Isso aconteceu com o Código Florestal e agora a bola da vez é a tentativa de, abre aspas, flexibilizar, fecha aspas, o licenciamento ambiental no Brasil. Isso é muito preocupante. Para você ter uma ideia, para eu ser muito preciso, para que o telespectador entenda, a legislação que está se propondo, que é um substitutivo do deputado Mauro Pereira, que está quase para ir para plenário, é um texto ruim sob o ponto de vista dos órgãos municipais de meio ambiente. Por exemplo, ele diz que nas grandes obras de infraestrutura, tanto obras licenciadas no Estado quanto no IBAMA, não seria necessário consultar previamente os municípios
o que é feito hoje através da certidão do uso do solo e do exame técnico municipal. Mas espera aí, as pessoas vivem nos municípios. Se a gente não tiver toda a preocupação de ouvi-las nos municípios, e os técnicos municipais, que são aqueles que mais conhecem a realidade local, não se manifestarem, Alberto, infelizmente, a consequência, os impactos ambientais e as consequências vão fazer com que as pessoas acabem batendo a porta dos seus prefeitos municipais, com demandas muitas vezes que estão fora do seu controle, uma vez que ele não se manifestou previamente. Então, a ANAMA defende firmemente o empoderamento dos municípios, que os municípios continuem, como preconiza hoje a Resolução 237 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, se manifestando previamente nas grandes obras. Isso não é atraso, isso não é burocracia, isso é qualidade de vida, isso é preocupação para a gente prevenir os impactos e até definir as compensações ambientais nas grandes obras de infraestrutura. E qual que é a expectativa do secretário do fechamento desse grande simpósio, desse fórum? Nós vamos ter aí a famosa carta de intenções para que todo mundo realize. Como é que vai ser? Sem dúvida. Nós temos em cada sala de discussão técnica uma equipe, relatores indicados das mais diversas regiões do país, que vão sistematizar aqueles debates. Nós vamos disponibilizar isso no site da ANAMA. Vamos encaminhar recomendações ao Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos estar em peso aqui, todo o Ministério do Meio Ambiente, os secretários, todos do Ministério do Meio Ambiente. Então nós vamos fazer um diálogo de alto nível entre órgãos estaduais de meio ambiente, órgãos municipais e o Ministério do Meio Ambiente, buscando soluções. Como fortalecer o papel dos municípios na gestão ambiental? Como planejar as nossas cidades considerando a variável ambiental? Como fazer com que isso seja feito em harmonia com a necessidade da gente ter melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento socioeconômico nas nossas cidades? Secretário, fazer uma pergunta assim mais de âmbito mundial, né? Aproveitando aí a sua experiência, né? Aproveitando aí a sua habilidade, a sua cultura, o seu background, né? Tudo que você já percorreu. Donald Trump é um mal para o verde do mundo? Olha, o Donald Trump, ele veio com um discurso realmente de retrocesso. Ele representa interesses das indústrias do petróleo, até do carvão, e ele vem com um discurso que realmente preocupa. Mas eu tenho dito para quem me pergunta sobre isso, calma, 4 anos passa rápido. Do jeito que ele vai, dificilmente ele será reconduzido. E os governos subnacionais, o que é um governo subnacional? Os estados americanos, os próprios municípios americanos, têm uma agenda verde muito intensa. Eles trabalham muito hoje já nas energias alternativas, eles trabalham já na questão da rigidez, né, nos licenciamentos ambientais. E eu não acredito que no governo cheio de pesos e contrapesos, como é o governo americano, o Donald Trump cause todo o estrago que está se dizendo que ele causará. Ele está causando um mal-estar muito grande. Ele está deixando os Estados Unidos em posição desconfortável. Ele está prejudicando a economia americana ao tirar os Estados Unidos da linha de frente dos investimentos na transição da economia de baixa intensidade de carbono. Os Estados Unidos vão deixar para a China liderar a transição para a economia de baixa intensidade de carbono, a produção de placas solares fotovoltaicas, os carros elétricos, os ônibus elétricos. Quer dizer, os Estados Unidos está fazendo uma opção estratégica, uma opção pelo atraso. E vai deixar, com certeza, a Europa, a própria China, que é quem mais enxergou essa agenda do ponto de vista econômico, né? A China recentemente abriu aqui a BYD em Campinas. Investimento chinês para produzir ônibus elétricos. Também se investiu aqui recentemente, no total entre a fábrica de ônibus elétricos e a de painéis solares fotovoltaicos, mais de 400 milhões de reais para produzir energia solar fotovoltaica, que é o futuro. Agora, os Estados Unidos está optando em entrar em rota de colisão com a agenda mundial do clima, querendo negar uma coisa hoje que não tem mais como negar. A gente viveu aqui na região sudeste uma crise hídrica histórica. Absurda. O que aconteceu? Uma crise de tempo de recorrência de quase 3.000 anos. Um fato absolutamente improvável.
e que deixou a gente sem água, porque aquela chuvarada que aconteceu lá na região do Acre, na Amazônia, que é da onde vem a umidade para a região sudeste do Brasil, choveu lá e por 2, 3 anos choveu muito pouco aqui na região sudeste, comprometendo, inclusive, colocando em risco aí, a ponto da gente ter que recorrer ao chamado volume morto do sistema Cantareira. Secretário, nós temos mais 2 minutos e meio só para terminar o programa. Isso como passar rápido, né? E olha que 45 minutos num programa de televisão é um tempo até que muito grande, até bem razoável. Mas, como a gente falou no começo, que a sua secretaria é uma secretaria que tem que fazer a coisa hoje pensando no futuro, as secretarias que não têm essa visão, um ano perdido numa secretaria de meio ambiente, uma secretaria verde, quantos anos são necessários para a recuperação? Olha, a gente trabalha com decisões estratégicas, né? E que às vezes é uma agenda silenciosa, né? Então, quando você não tem essa visão de planejamento e não tem a vontade política do gestor de plantão, no caso aqui o prefeito municipal, impulsionando essa agenda, eu estou para dizer que se perdem décadas, viu? Também acho. E eu acho, hoje fica muito claro para mim, por exemplo, o prefeito Jonas tem uma preocupação muito grande com a parte verde social. A gente criou aqui um índice de vulnerabilidade, um índice de ausência de verde nas regiões menos atendidas, nas regiões onde a gente tem uma população muito densa, um adensamento muito grande. Aqui em Campinas, para quem conhece a região do Campo Grande, do Ouro Verde, regiões muito densamente povoadas e que tem pouca proporção de verde. E a nossa meta é, com essa visão socioambiental, passar de 6,2 metros quadrados por habitante para 12,4 até 2026. Tomara, dê tudo certo. Secretário, obrigado demais. Rogério, fiquei muito feliz de recebê-lo aqui, de pegar um pouquinho dessa sua cultura, dessa sua facilidade verbal para explicar, realmente muito didático. Muito obrigado. Eu que agradeço a disposição, Alberto. Parabéns pelo programa. Gente, conversei aqui com o secretário do Verde, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento aqui de Campinas, Rogério Menezes. Foi uma entrevista deliciosa, tenho certeza que todos vocês gostaram, eu gostei muito. Hoje é sexta-feira, vamos lá, hein? Coloquei aqui verde em homenagem ao Rogério, vamos afrouxar o nó da gravata. Sexta-feira, saúde, paz, alegria, bom final de semana, muita sorte, meus amigos. Vambora, secretário. Valeu. Muito bom, viu? Show!